Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estarei aqui todos os dias com um tema novo de Direito. E hoje nós vamos falar sobre verbas rescisórias. Professor Merino, fui demitido, quais são os meus direitos? Ou então, professor Merino, pedi demissão, quais são os seus direitos? E nós vamos falar também sobre um novo instituto, que é a demissão em acordo entre as partes, que também é possível. Quais são os direitos e como eu sei o que eu tenho que receber quando acontece cada caso desse. Está previsto na CLT que quando o empregado é demitido, ele tem direito às indenizações. Que tipo de indenização? Primeiro, nós temos que lembrar que a contar da data da demissão, o empregador pode dispensar ele de cumprir o aviso prévio e pagar o aviso prévio indenizado, ou o empregador pode pedir com que ele cumpra esse aviso prévio, que ele tenha uma redução de 7 dias, ou tem uma redução de 2 horas diárias, se o contrato for de 8 horas de trabalho. Por que o aviso prévio é reduzido? Por que o aviso prévio a pessoa trabalha menos? É para ela ter tempo para procurar um novo emprego. Tá? Então, sendo demitido, cumprindo o aviso prévio, depois que termina o contrato de trabalho, o empregador tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá? É o período de 10 dias. E quais são as verbas rescisórias? Ele tem direito a férias integrais ou proporcionais, os que ele não tirou de férias, Tem direito ao 13º integral ou proporcional, vai depender de quanto tempo ele tem de trabalho, Não importa o tempo que tem de trabalho. Pode ter 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de trabalho. Se ele tiver um contrato de trabalho, ele tem direito a receber esses valores proporcionais. Férias proporcionais ou integrais, 13º proporcional ou integral. Tem direito também ao saque de FGTS, tem direito também à multa de 40% de FGTS e o aviso prévio que pode ser cumprido ou indenizado. Lembrando que, dependendo do tempo de trabalho que esse empregado tiver, ele vai também ter o direito ao seguro-desemprego, entre 3 e 5 parcelas, de acordo com o tempo. Esse é um outro tema que vamos falar depois, seguro-desemprego. Tá? Existe uma diferença quando o empregado pede demissão e quando ele é demitido. Quando ele é demitido, ele recebe muito mais. Quando ele pede demissão, ele recebe menos. Por quê? Quando ele pede demissão, ele não tem a multa de 40% de salário de FGTS. Ele não saca o FGTS. Ele não tem seguro-desemprego. Então, o pedido de demissão, ele vai receber menos. Ele só vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, o salário do mês ali, E aviso prévio, se o empregador quiser que ele cumpra o aviso prévio, ele tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias, O empregador pode exigir ele que cumpra isso. Ou o empregador pode dispensar do aviso prévio. Se o empregador exigir que ele cumpra o aviso prévio e ele não cumprir, o empregador pode descontar um mês de salário dele também, tá? Mas também tem alguns acordos de convenções coletivas, aí tem que verificar, e também, às vezes, pode ser por negociação na empresa. Se tiver acordo ou convenção coletiva, que o empregado fica dispensado de cumprir o aviso prévio, se ele tiver a declaração que tem emprego em outra empresa, ele fica dispensado. Ou se o patrão quiser dispensar ele quando ele está pedindo a demissão. Em função dessa diferença de verbas, entre o pedido de demissão e a demissão, há, às vezes, uma pressão do patrão contra o empregado, querendo que ele peça demissão, justamente para pagar menos. Então, às vezes, acontece muito das empresas ficarem pressionando o empregado para ele pedir demissão. Dependendo do tipo de pressão psicológica, agressão psicológica, gritos, ofensas, às vezes o empregador faz para fazer o empregado pedir demissão, ele pode entrar com uma ação e requerer a despedida direta e receber todos os direitos como se estivesse sendo demitido. É uma arma que o empregador tem, que o empregado tem para se defender do empregador. E a reforma trabalhista criou também uma nova forma de rescisão contratual, que é a rescisão contratual por acordo entre as partes. Então, se empregado e empregador quiserem fazer um acordo de rescisão, eles podem. Neste acordo de rescisão, o empregado, ao invés de pegar
40% de multa de FGTS, ele vai pegar 20% de multa de FGTS. Tá? Ele saca o FGTS, mas ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ele perde direito ao seguro-desemprego. Recebe férias proporcionais, recebe o 13º proporcional, né? Mas não tem direito a seguro-desemprego e não tem direito aos 40% de multa, só 20%. Então, essa demissão por acordo, o empregador paga menos, o empregado recebe menos. Aí depende, é um acordo entre as partes. Se for interessante para o empregado fazer, às vezes ele já tem outro emprego, não precisa de seguro-desemprego, enfim, quer fazer um acordo com o patrão. Agora, lembrando que o patrão não é obrigado a fazer esse acordo, né? O patrão faz o acordo se quiser, porque está na lei, e as partes fazem o acordo se quiser. Uma outra coisa importante para lembrar para vocês é que esses 10 dias, se não forem cumpridos, tem uma multa. É uma multa de uma remuneração do empregado. Então, por exemplo, se o empregado ganha R$5.000, tá? E o empregador, ao invés de pagar ele com 10 dias, paga ele com 11 dias, passa um dia, ou 2, ou 3 que for, tem a multa do artigo 477 da CLT, que é o valor de uma remuneração do empregado. Então, se ele ganha 5.000 por mês e o empregador passou dos 10 dias, ele tem direito a uma multa de R$5.000 por causa deste atraso de pagamento nas verbas rescisórias, né? As multas previstas na Justiça do Trabalho são altas, e são altas justamente para evitar o inadimplemento, evitar que o empregador não pague as verbas trabalhistas do empregado. Então, quando o empregador também demite e não paga as verbas rescisórias do empregado, e ele coloca na Justiça, além da multa do 477 da CLT, que é um salário, R$5.000, nós temos a multa do 467 da CLT, que é uma outra multa, que é o seguinte: se o empregador não pagar na primeira audiência as verbas rescisórias, o que é verba rescisória? Férias, 13º, fundo de garantia, né? Aviso prévio, multa de 40%, essas são as verbas incontrovérsias. Não estou falando de horas extras, equiparação, outras coisas, estou falando só das verbas rescisórias, tá? Se o empregador não pagar na primeira audiência as verbas rescisórias, além da multa do 477 de um salário, ele tem uma multa de 50% em cima das verbas rescisórias. Ou seja, se o empregado tinha um salário de 5.000 e tinha rescisão de 50.000 para receber, e o empregador não pagar isso no prazo e não pagar na primeira audiência, primeiro, ele vai ter uma multa de R$5.000, esse valor de 50 já vai passar para 55, e ele vai ter uma outra multa de 50%, que é a multa do 467, por não ter pago na primeira audiência. Então, essa multa de 50% vai ser R$25.000. E aí nós temos o quê? Uma rescisão que de 50.000 já passou para 80.000 por causa das multas. Uma multa muito grande. Por quê? Porque as verbas trabalhistas são verbas alimentícias. O trabalhador precisa daquilo para comer, para manter a sua família. Então, o direito do trabalho procura proteger o trabalhador contra esse tipo de coisa. Por isso que é muito importante que as empresas cumpram os prazos preventivamente para que não aconteça isso, né? Esse valor não fique muito elevado. Além de juros e correção monetária. Porque no decorrer do processo vão correndo juros sobre esses valores. E esses juros são juros mais altos que a poupança, mais altos do que uma aplicação financeira, às vezes. Então, no final das contas, um empregado que está sendo demitido, que teria aí, vamos dizer, 50.000 de rescisão para receber, se ele não recebe no prazo e o processo corre aí, geralmente por 2, 3 anos ou 4, até terminar o processo, o empregador, ao invés de 50.000, pode acabar pagando 150, 120, 130, né? Dependendo do tempo que corre. Porque além de todas as multas, ainda tem juros e correção monetária. E aí eleva muito o valor da ação trabalhista. Por isso é importante que o empregador cumpra os prazos de pagamento para não incidir nessas multas. E que o empregado que verifique que essas datas não estejam cumpridas, procure um advogado para ver o seu direito na justiça e pedir toda a ampla reparação, né?
E nesse processo que ele vai pedir verbas rescisórias, ele pode também pedir outras coisas que, porventura, o empregador não tenha pago, horas extras adicionais de salubridade, periculosidade, enfim, né? Numa ação ele já pode colocar todos os pedidos ali e pedir tudo aquilo. Lembrando que esse acordo entre empregado e empregador de rescisão, que está previsto na CLT pela reforma trabalhista, ele pode ser feito diretamente na empresa, não precisa ser feito com o juiz. Então, empregado e empregador podem sentar, fazem um termo de acordo, ao qual eles fazem um acordo de rescisão, que antes não era permitido, antes da reforma, agora é permitido, e aí ele abre mão de algumas coisas da verba rescisórias, né? O empregador paga menos, ele recebe algumas coisas e aí faz o acordo. E nós temos também uma outra figura. A reforma trabalhista também permite o acordo extrajudicial. O que é o acordo extrajudicial, né? É um acordo que as empresas podem fazer entre empregados e empregadores e eles podem homologar na Justiça do Trabalho, cada um com o seu advogado, né? Esse é tema para outro dia. Acordo extrajudicial. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Por hoje, gente, eu vou encerrando o nosso programa. Agradeço a presença de todos. Vamos estar aqui todos os dias, às 13h30, sempre com um tema interessante e diferente. Nos acompanhe nas redes sociais, que aparecem aqui na tela, Instagram, Facebook, e também na minha página do YouTube, que tem lá aulas gratuitas sobre vários temas, no qual você pode se inscrever no canal e assistir gratuitamente, tirar suas dúvidas, né, também sobre temas de direito. E dúvidas podem enviar também diretamente para o nosso WhatsApp, 51996220062, que eu tenho respondido todas as dúvidas dos ouvintes. E aquelas dúvidas que são mais frequentes, eu procuro trazer para os programas para responder para a comunidade como um todo. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima!